E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Eu sei que a gente não está fazendo muitos vídeos aqui pro canal, o canal anda um pouquinho parado, é porque esses dias andam de fato muito corridos, tá? Mas tirei um tempinho lá na Procuradoria para trazer aqui para vocês a análise do edital da PGM Teresina, tá? Bem interessante esse edital, bem legalzinho para quem está fazendo o concurso, quem está estudando para concurso de advocacia pública, tá? Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante aqui pra gente. Se você tem algo a acrescentar a esse vídeo, uma crítica ou sugestão, ou enfim, qualquer comentário que você quiser fazer será muito bem-vindo aqui, pode ficar absolutamente à vontade, tá? Vamos lá. Começando essa análise de edital e, por sinal, o ano de 2020 até que tá bem, né? Até que a gente tá tendo uns concursos interessantes aí. Olha só, PGM Teresina, a remuneração R$19.500 e tem honorários, tá? Qual o valor dos honorários em Teresina? Eu não sei, tá bom? Se você tem aí uma estimativa, já conversou com algum procurador lá, pode deixar o comentário aqui, será muito bem-vindo, acrescenta no conteúdo do vídeo, né? Mas eu não sei qual é esse valor, tá? A média, e aí que eu vou falar uma média nacional, tá? A média nas procuradorias é que os honorários variam entre 3 e 6 mil reais, tá bom? Isso é média. Cada local varia muito, mas a média é entre 3 e 6, ok? Se tiver uma média dessa, imagino que tenha, remuneração em Teresina é muito boa, não dá para reclamar, viu? E é uma boa cidade, inclusive. A banca é FCC. Eu gosto quando é uma dessas bancas grandes que fazem a prova, porque nós sabemos o que esperar da prova. FCC, o que você espera? Legislação, claro, mas se você está estudando atentamente, fazendo questões 2018, na verdade de 2016 para cá, você já percebeu que a FCC mudou um pouco o estilo, tá? Para as provas de alto nível, e essa é uma prova de alto nível, daqui a pouco a gente vai chegar aqui no corte da primeira fase, e você vai ver como essa primeira fase vai ser muito puxada. Nas provas de alto nível, a FCC anda cobrando bastante jurisprudência, tá? Então fique atento, não dá para negligenciar a jurisprudência aqui. Claro que o foco maior é na legislação, mas principalmente aqueles informativos mais importantes de cada disciplina, você tem que conhecer bem, ok? Isso sem falar de súmulas e tal, enfim, súmula é... Eu tinha até um professor que falava que súmula é pênalti, né? Você não pode errar súmula, sabe? Aqui nessa prova, a mesma coisa. Previsão de nomeações. São 6 mais cadastro de reserva. Um problema aqui para os concurseiros, tá? Teresina é uma boa cidade e é no Nordeste. E a gente sabe que no Nordeste a concorrência é um pouco mais elevada e a evasão é menor, tá? Então, não espere muitas nomeações no cadastro de reserva, tá? Provavelmente nós teremos pouco mais que 6 nomeações aqui em Teresina. Claro que ao longo aí dos 4 anos de validade, a gente sempre tem um pouquinho a mais de nomeações, mas não espere muita coisa, tá? Vá com a sua mentalidade para fazer uma prova puxada, para tirar uma nota altíssima, tá? Você precisa ficar bem colocado aqui. Não exige prática jurídica, o que sempre aumenta o escopo da concorrência, né? E ainda pode advogar, tá? Essa é uma carreira muito boa lá da PGM Teresina. Seguindo, as inscrições vão até o dia 6 de março e aqui uma boa notícia, é bem barata essa inscrição, tá? Eu sei que R$140, principalmente se você é um concurseiro desempregado, é pesadinho, mas se a gente considerar que existem procuradores aí que cobram R$200 até R$300 na inscrição, 140 tá um preço razoável e Teresina não é uma cidade ruim de voos, tá? Inclusive, até deixar uma dica aqui para você, Teresina, eu não sei bem porquê, tem muitos voos de madrugada lá, tá? E geralmente tem um preço menor. Então, por exemplo, a última vez que eu fui para Teresina, eu fui justamente num voo de madrugada e o preço foi bem em conta. Então, pode ser interessante para você que é um concurseiro que tá meio liso aí nesse começo de ano, beleza? Primeira fase, prova objetiva, dia 5 de abril. Esse é um ponto que eu não gosto desse edital, mas enfim, a gente não tem que gostar de nada, né? A gente só segue as regras. Tem pouco tempo até essa primeira fase, tá? Do edital até a primeira fase são só 2 meses. E aí você vai precisar estudar de verdade esses 2 meses, tá? E quando eu digo de verdade, é de verdade mesmo, por quê? Porque só são 50 aprovados na primeira fase. E a gente sabe que, dadas as concorrências de hoje, 50 aprovados em uma primeira fase é nada, cara. Ou seja, só vai passar aqui quem tiver em altíssimo nível, tá? Então,
Se você não vinha estudando nada até aqui, desculpa o excesso de sinceridade, mas provavelmente você não tem muita chance, tá? Essa não é uma prova para quem vai fazer do nada, assim. Você já tinha que vir estudando. Vir estudando especificamente para PGM Teresina? Não, vim estudando o direito, de preferência especificamente para concursos de procuradoria. Você já tem que chegar nesse edital forte em constitucional, forte em administrativo, forte em tributário, em processo civil. Se não, você não consegue ver esse edital todo. A gente vai ver o conteúdo programático aqui é bem extenso, tá? Em 2 meses não dá para ver tudo. Dá para você rever rapidamente tudo que tem de mais importante. Mas isso só vale a pena se você já vinha estudando até aqui. Se você já vinha estudando, cara, esses 2 meses é para pegar um intensivo total, tá? Total mesmo. Por quê? Porque só são 50 aprovados. Por um lado é ruim, porque a peneira na primeira fase é bem estreita. Por outro lado é bom, porque se você passar na primeira fase, cara, você já tá com meio pé na aprovação ali, sabe? Porque, enfim, o número de concorrentes vai ficar bem pequeno daí pra frente, beleza? E olha só, são 100 questões de 5 alternativas, padrão, e 5 horas de prova. Ou seja, é uma prova FCC de alto nível padrão, nada de muito especial aqui. Se você tem dificuldade para fazer 100 questões, a única coisa que eu posso recomendar para você é escolha um dia da semana para fazer um simulado, tá? Pode ser um simulado desses pago, que você contrata um curso, por exemplo, Revisão PGE vai ter simulado, mas você pode contratar um outro, qualquer que seja bom, né? Claro, que tenha qualidade. Ou faça um simulado com questões antigas em sites de concurso, tá? Tec Concursos ou Que Concursos. Chega lá e separa mesmo 100 questões e se esforce para fazer essas 100 questões da Banca FCC, questões recentes, aí 2017 para cá, em 5 horas. Isso vai treinar você a ter agilidade na resolução. Isso, claro, se você está tendo dificuldade com o tempo. Se você não tem dificuldade com o tempo, não tem problema também, porque treinar é sempre bom, ok? Prova discursiva. O edital aqui, ele foi ruim, sabe? Ele foi mal escrito nessa parte da prova discursiva. No começo do edital fala que não tem data marcada, isso lá pelo meio. Quando chega no fim, que ele traz ali no anexo o cronograma, ele apresenta uma data, e é a data de 14 de junho, tá? Então eu considero que essa daqui não é uma data definitiva para a prova discursiva, que está sujeita a alteração. Claro que toda a cláusula do edital está sujeita a alteração, mas essa daqui eu considero que especialmente, porque lá no começo o edital falou que não tinha data para essa prova discursiva. De todo modo, eu vou deixar para você aqui uma sugestão de estratégia para se preparar para esse concurso, tá? Claro que você tem todo o direito de discordar de mim, não é problema nenhum. Mas, se eu estivesse fazendo essa prova, eu não estudaria para essa segunda fase antes de fazer a primeira, tá? Eu esqueceria que existe segunda fase, que existe peça processual, que existe parecer, e eu ia focar 100% em um estudo para a primeira fase. Por quê? Porque você terá no mínimo, 1 mês entre a primeira e a segunda fase. E se seguirem essa data aqui, você terá mais de 2 meses, tá? Ou seja, não se preocupe em como fazer PS e parecer. Se preocupa em conhecer muito bem a Lei 8666. Se para a segunda fase quiserem cobrar um parecer em licitações e contratos, você já vai aproveitar o seu estudo para a primeira. Mas não se preocupe com pareceres. Se preocupe com direito material, com Lei 8666, nesse exemplo que eu dei. Perfeito? E aí, falando especificamente, olha só, essa prova, ela foca muito na peça ou parecer, tá? Vale 6 pontos. Lembrando que a prova objetiva vale 10 pontos, a discursiva também vale 10, e aí você soma as duas mais a nota de títulos que a gente chega daqui a pouco. Então, quer dizer o quê? Essa peça ou parecer vale 30% da sua nota final. Qual é a minha sugestão aqui? Cara, fez a primeira fase. A primeira fase foi aqui, ó, no dia 5 de abril. Chegou no dia 5 de abril mesmo, domingo à noite, você verificou com os amigos, viu que você acertou muitas questões, acha que tem uma boa chance na primeira fase, cara, aí você estuda muito para essa segunda fase e com muito foco em parecer jurídico, tá? Tem alguns assuntos que eles têm cara de parecer, sabe? Licitações e contratos, concessões administrativas, boa parte do direito tributário, muita coisa inconstitucional, principalmente envolvendo ali questões de competência do município, sabe? Às vezes um controle de constitucionalidade ali que tem a ver com o prefeito, sabe? Você dá uma olhada na Constituição do Estado para ver se não tem atribuição do prefeito em controle concentrado, sabe? Coisas assim. É bem interessante você analisar esses aspectos, porque aqui
para essa prova, a peça ou parecer vai valer muito, tá? Muito mesmo. São 2 questões ali, 2 pontos para cada questão, tranquilo, e não tem consulta essa prova discursiva, tá? Como eu disse, você não se preocupa com a prova discursiva até você fazer a primeira fase. Mas depois que fizer a primeira fase, saiba que você vai ter que chegar com a legislação na ponta da língua para essa prova discursiva também, porque não tem legislação. Aqui tem um aspecto que eu acho que quem elaborou o edital elaborou mal, tá? Mas vamos lá, olha só. Ele fala quais são as disciplinas passíveis de serem objeto de cobrança nessa prova discursiva. E aí fala o seguinte, olha, direito constitucional, ok, administrativo, financeiro e tributário. Beleza. Foi exatamente isso que o edital falou. Veja que ele não colocou aqui processo civil. Isso é meio estranho porque sempre que você faz uma peça processual, você acaba abordando aspectos de processo civil ali. Por exemplo, é muito comum você ter preliminares em contestação, você ter que demonstrar o cabimento, se foi um recurso, enfim. Você aborda aspectos processuais na sua peça processual, né? O que acontece? Como não colocou processo civil aqui, se eu fosse o examinador que fosse fazer essa prova, para ficar totalmente imune a impugnações, eu iria cobrar um parecer jurídico, tá? Então, o meu palpite pessoal é que essa prova discursiva vai cobrar um parecer, tá? E aí pode cair qualquer tema ali de administrativo, constitucional, financeiro ou tributário, mais um parecer jurídico. Esse é o meu palpite para a prova, mas claro que se a banca quiser cobrar uma peça, pode cobrar. Mas se ela cobrar aspectos processuais dentro da peça, esses aspectos vão ser passíveis de impugnação por causa dessa cláusula do edital. Ficou uma questão um pouquinho dúbia, na minha opinião, um pouquinho mal escrita. Eles deveriam ter colocado aqui processo civil e aí resolveria esse problema. Perfeito? Vamos lá. Não tem prova oral, ok? E a prova de títulos não vale muita coisa, tá? A pontuação máxima é 1,5. Só que, se você considerar que para a primeira fase só passam 50 para a segunda, e que essa é uma prova que você deve ter notas muito juntas ali, o nível em Teresina será altíssimo, então esse 1,5 ponto aqui acaba tendo alguma relevância, tá? Quem tem mestrado, por exemplo, vale 0,7. Você ter 0,7 na frente dos concorrentes é interessante nessa prova aqui. Mas, sinceramente, se você não tem título nenhum, não deixe de fazer a prova por isso, tá? Essa pontuação de títulos aqui tá moderada, embora vá mudar um pouquinho ali as posições, ela tá moderada, dá para você tirar essa diferença na prova sim. Perfeito? E vendo agora o conteúdo programático, tá? Eu tenho algumas dicas de estratégia de estudo para dar para você aqui. Primeiro, começando, né, pelo básico, o edital, ele é 60%, ou seja, 60 questões estão nas nossas disciplinas mais básicas para a advocacia pública. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte, direito civil, uma disciplina grande, processo civil, uma disciplina enorme, provavelmente a maior disciplina para se estudar para procuradorias. É 15 questões, tá? Não são muitas questões aqui para disciplinas deste tamanho. Qual minha sugestão para você? Cara, só revise a lei seca aqui, tá? Em civil e processo civil, não vale a pena você tentar aprofundar em nenhum assunto, tá? Minha opinião particular, minha sugestão de estratégia para você. Por exemplo, o STJ, ele passou ali os últimos 2 anos resolvendo várias questões quanto ao cabimento do agravo de instrumento, tá? A gente tem uma série de julgados envolvendo isso. Sinceramente, se você já domina esse assunto, parabéns para você, leve ele para sua prova. Agora, se você não domina ainda, não vale a pena ir atrás de um assunto tão aprofundado assim agora, tá? O que vale a pena agora em civil e processo civil? Lê o Código Civil e lê o Código de Processo Civil. Se você for um cara que tem um bom hábito para ler a legislação, leia mais de uma vez, tá? Mas minha recomendação nessas disciplinas, se concentre nisso. Já em tributário e financeiro, aí vale a pena aprofundar. Por quê? Tributário e financeiro é bem pequeno comparado a civil e processo civil. Um bom livro de tributário vai ter umas 1000 páginas, um bom livro de financeiro vai ter umas 600 páginas. Eu não recomendo você ler livros agora, tá? Depois do edital. Mas é só para você ter uma noção de como são conteúdos relativamente pequenos comparados às outras disciplinas. E vale 15 questões também. Então aqui, em tributário e financeiro, eu recomendo que você aprofunde um pouco mais os seus estudos, tá? Porque aqui você tem um custo-benefício melhor nas questões. Perfeito?
Fora isso, trabalho, processo do trabalho, ok. Direito previdenciário, são apenas 5 questões, não precisa se assustar muito, tá? E ainda tem uma parte aqui que é previdenciário público, que geralmente você já estuda lá dentro de constitucional, então aqui não está muito problemático não esse direito previdenciário. Direito municipal, aqui é um pouquinho mais de problema, tá? Primeiro, são 10 questões, é muita coisa. E segundo que tem disciplinas bem diferentes aqui. Eu vou esmiuçar um pouquinho pra gente esse conteúdo específico de direito municipal, tá? Ele é um pouco complicado, mas você não precisa se assustar muito, porque a gente vai ver que boa parte dos conteúdos que estão em direito municipal são coisas que você já estuda em outras disciplinas. Por exemplo, competências do município em matéria ambiental, enfim, coisas que você já estuda, por exemplo, poder de polícia voltado para o município. Olha, poder de polícia, cara. Você já estuda lá em administrativo. Então vai cair aqui em direito municipal, mas é um assunto que você já estudou em outra disciplina, né? Então não precisa se assustar tanto, a gente vai analisar melhor daqui a pouco. Direito urbanístico tem um peso grande, tá? Direito urbanístico é uma matéria minúscula. Você encontra boas sinopses, por exemplo, de 200, 300 páginas de urbanístico, tá? É uma disciplina que dá para você estudar, mesmo que você não saiba nada hoje, dá para você chegar nessa prova e gabaritar ou fazer 9 das 10 questões. Dá para você ir muito bem em urbanístico. Eu recomendo muito que você foque nessa disciplina, tá? O custo-benefício aqui é altíssimo, vamos dizer assim, é o melhor custo-benefício desse edital, sabe? É o assunto em que você estuda menos para acertar mais. Direito ambiental veio bem amplo nesse edital, tá? Cobra todas as grandes leis de ambiental e são 5 questões. Você pode negligenciar 5 questões? É claro que não, mas eu, sinceramente, focaria mais em urbanístico que ambiental. O que eu faria em ambiental? Iria revisar as leis, tá? Principalmente aí aquelas 4 grandes leis do direito ambiental, tá? O Código Florestal, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei 9605 e a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Eu focaria, faria um estudo bem legal nessas leis, porque elas são importantes aqui para o edital de direito ambiental. Fora legislação local, claro, que você sempre tem que dar uma olhadinha também, perfeito? Então aqui, ó, no direito municipal, olha só aqui esmiuçando o edital, olha só, eu deixei de azul tudo que você vê em direito constitucional, tá? São temas como, por exemplo, aqui, ó, processo legislativo municipal. Quando você estuda direito constitucional, você já tem uma boa noção de processo legislativo. Você só vai aplicar isso para o âmbito municipal. E aqui, por exemplo, eu deixei em laranjinha temas que você já estuda em direito administrativo, como, por exemplo, administração direta e indireta, órgãos e entidades. Isso é o pão com manteiga ali do direito administrativo, né? Poder de polícia municipal, setores de atuação. Ou seja, esse edital aqui em direito municipal, ele é um pouquinho chato, mas ele não tem muita coisa que você nunca ouviu falar, tá? Geralmente são assuntos que você já tem uma boa noção de estudar as outras disciplinas. Por que eu estou realçando esse aspecto? Porque o que eu faria se fosse você? Eu estudaria esse conteúdo de direito municipal com muita atenção. Por quê? Porque ao estudá-lo, você não só vai acertar as 10 questões de direito municipal, como ainda vai pescar questões em constitucional, em ambiental, em administrativo, tá? Então esse aqui é um custo-benefício altíssimo para você centrar suas atenções nessa prova. Minha recomendação, procure por simulados específicos de direito municipal e direito urbanístico e legislação municipal lá da PGM Teresina. Vale a pena, tem um custo-benefício muito elevado aqui, perfeito? Como eu já falei no início, o nosso canal de comunicação aqui pelos comentários está aberto. Pode deixar o comentário que você desejar. Espero que tenha gostado dessa análise. É isso aí e vamos juntos.